Olá, que tal, mis hermanitos sepianitos? Como estão? Bom, pessoal, mais um vídeo sobre repertório cultural e desta vez vamos pensar a respeito do tema de 2020. Isso, já fizemos aí os vídeos anteriores, dê uma olhada lá, 2025, 24, 23, 22, 21 e chegamos ao 2020. É uma reflexão sobre o tema e como uma obra literária poderia ser usada como repertório cultural, ok? Então são exemplos para poder estimular você a usar suas leituras literárias também, tá? Como repertório cultural, extremamente rico, extremamente pertinente. Pois bem, o tema de 2020 ele estava relacionado aí às doenças mentais. Mais especificamente era assim o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Então, uma discussão ampla dentro dos nossos limites. Um tema que não é muito fácil, né? Um tema que exige um pouco aí de maturidade do candidato. Mas antes de falarmos então do repertório cultural, da obra, vamos pensar um pouquinho sobre este tema, tá ok? Quando o Enem coloca estigma, então ele está se referindo a um rótulo. Ele está se referindo a um rótulo negativo, que é criado socialmente e atribuído, neste caso, às pessoas que demonstram que têm algum transtorno, algum desvio, por N razões que seja. Então, é exatamente este estigma, é este tratamento negativo, estigmatizado, é que você vai criticar, combater no seu texto, ok? Então, é quando, digamos, determinada característica ou condição da pessoa passa a gerar preconceito, um julgamento, uma exclusão, ok? Então, ela passa a ser estigmatizada, marcada por aquilo. É nesse sentido, tá? E neste caso, serão estigmas relacionados às doenças mentais. Tá? Então, muitas pessoas, às vezes, coloca como exemplo, estão passando por uma questão de ansiedade ou depressão ou um outro transtorno e escuta no cotidiano frases que não estão levando aquela condição a sério. Então, assim, e essa condição, isso é frescura da pessoa. Ou, é só achar alguma coisa para ocupar a cabeça que isso passa. E por aí vai. Né? Então as pessoas às vezes são tratadas como frágeis, incapazes ou diferentes e o problema é que esse preconceito vai gerar consequências bem reais. Tá? Muitas pessoas vão deixar de procurar uma ajuda profissional, às vezes por medo de julgamento do próprio profissional. Outras vão esconder esses sintomas, não vão aceitá-los e o problema persiste. E há também dificuldades, às vezes, de inclusão, principalmente no ambiente escolar, no ambiente profissional ou até da própria família. Então, você pode até mencionar esses três ambientes onde as relações vão ser desafiadoras: ambiente escolar, profissional e o ambiente familiar. Tá? Ou seja, pensar sobre esse tema não é apenas discutir sobre saúde mental, né? É discutir como a sociedade reage às pessoas que enfrentam essas situações ou essas condições. Tá? E um repertório que eu estava pensando, um repertório que fosse bastante pertinente ao tema, é uma obra do Machado de Assis chamada O Alienista. Exatamente, O Alienista. Tá? Esse título, a palavra alienista, é uma palavra, né, mais usada antigamente, atualmente a gente praticamente não escuta, e ela designava exatamente um médico que estudava a mente. Seria aí um psiquiatra. Então o psiquiatra era o alienista. E exatamente o protagonista desta obra é um médico psiquiatra. Tá? Então tá aí a explicação do título. O livro, ele escrito por Machado de Assis, ainda ali no século XIX, mais uma do século XIX, né? Mais uma citação, já fizemos várias aí, e não seria necessário dizer, né? Mas Machado de Assis é um dos grandes nomes da literatura brasileira, né? Para muitos o maior de todos eles, tem uma importância
muito grande e principalmente das suas obras ali de caráter mais realista, analisando os comportamentos, a sociedade do Rio de Janeiro, ali do final do século XIX, ok? Então, esta obra ela é publicada e ela tem um tom bastante irônico. Ela vai criticar, né, os comportamentos sociais e questionar certezas consideradas assim indiscutíveis, certezas que são absolutas. Isto é o que você vai encontrar na obra, tá? Muita ironia, muita crítica. Vale a pena ler, caso você aí não tenha ainda conhecido essa obra. Bom, a narrativa na narrativa, nós conhecemos um personagem chamado Simão Bacamarte, e este é o nosso protagonista, este é o alienista. Ele é um médico extremamente respeitado, né, de renome, que decide então dedicar ali a sua vida a um estudo da loucura. E ele tem uma fixação por isso. Ele quer e mergulha nesse estudo, quer tratar, entender e tratar aqueles que têm o desvio da norma, segundo ele. Então, para realizar essas suas pesquisas, ele cria um espaço, uma casa, um casarão, que vai ser chamada de Casa Verde, e ela vai ser destinada a internar as pessoas que estão mentalmente desequilibradas. E esse julgamento vai ser extremamente subjetivo, ok? Né? Várias pessoas, e isso tem até um certo humor bem ácido, vão para a internação porque estão fora de algum padrão, né? E não necessariamente desequilibradas mentalmente, mas é o Simão Bacamarte quem vai julgar, tá? Quem vai dar o veredito, ele é quem tem a palavra de autoridade. Pois bem, no começo parece um projeto científico, parece algo é, que vai seguir critérios rígidos, mas né, com o tempo a coisa começa a degringolar. Né? Os critérios se tornam muito flexíveis. Então o Bacamarte ele passa a ver esses sinais de loucuras em comportamentos que são comportamentos comuns, né? Pessoas que às vezes têm apenas um hábito diferente, uma opinião em comum ou uma característica fora do que é o mais padronizado, começa, começam então a serem internadas na Casa Verde, tá? E é exatamente aí que ah, aparece a grande crítica feita pelo Machado de Assis. A obra questiona quem decide o que é normal, quem define a norma, não é? Se os critérios postos, se os padrões colocados e impostos às pessoas são de fato bons ou não devem ser revisados o tempo todo. Tá? Até que ponto alguém pode ser excluído simplesmente porque não corresponde a um comportamento esperado aí pela sociedade. Então essa reflexão ela se conecta diretamente com o tema. Perceba, é extremamente pertinente este repertório. Então, assim como o alienista, ainda hoje existem formas de rotular pessoas que apresentam aí algum sofrimento psicológico, tá? E são formas de estigmatizá-las, tá? Mesmo que a gente olhe para a contemporaneidade, com o avanço aí da medicina e, e maior acesso à informação, por exemplo, não é? Muitos indivíduos continuam aí sendo tratados com preconceito ou vistos aí como apenas pela condição que elas possuem. Tá? Então esse estigma acaba tendo consequências extremamente danosas, afastando essas pessoas de um tratamento e dificultando a participação efetiva na sociedade. Então, por isso, na redação, essa obra ela pode ser usada para mostrar que o problema não está apenas na doença mental. Já é um desafio, já é uma barreira, já é algo a ser superado pela pessoa. Mas também, e às vezes um problema até maior, na maneira como a sociedade cria estas classificações e exclui essas pessoas consideradas diferentes. Tá? Então, não se esqueça de fazer essa relação e tornar esse repertório bastante produtivo. Tá? Então você poderia
fazer um parágrafo mais ou menos, assim, só para a gente ter uma ideia. Tipo, por exemplo, na obra O Alienista, de Machado de Assis, há a crítica a um processo de rotulação social ao apresentar um médico que interna indivíduos considerados fora dos padrões e você então contextualiza e relaciona com os comportamentos atuais. Fazendo desta maneira, certamente o seu repertório ele atinge o que a banca espera. Ele já é um repertório legitimado, que é uma obra clássica da literatura brasileira, bastante conhecida, fácil de se verificar o que se está dizendo sobre ela. É uma obra bastante pertinente, porque ela está no coração desse tema, a discussão é exatamente esta, e fazendo esta relação, ela se torna produtiva. Então, espero que você faça bom uso deste repertório, construa aquele seu parágrafo argumentativo para praticar e boa sorte, até a próxima. Bang!